Olá, bom dia! Estou aqui mais uma vez para deixar para você uma palavra de Deus, uma meditação, para que você medite nela durante todo esse dia. Amém? Que ela venha fazer diferença na sua vida, que ela surja algum efeito na sua vida. Também estou aqui para pedir a Deus pela sua vida, pela vida da tua família, pela tua casa, pela sua parentela. Que o Papai do Céu venha derramar chuva de bênção sobre sua vida e todos os da sua casa. Amém? Esse é o meu propósito aqui. E mais uma vez, eu quero dizer para vocês, se vocês acharem que esse conteúdo que eu deixo aqui a cada dia é importante, por favor, compartilhe com algum dos seus familiares ou amigos que vocês acham que possa estar precisando ouvir essas mensagens. Também me ajude no canal para que ele não caia, porque quanto mais pessoas assistem e deixa seu joinha, se inscreve, cria credibilidade no canal, para que eu possa continuar a cada dia orando por você, pela sua família e deixando essa mensagem de esperança, de alívio, de ânimo para você. Amém? Hoje eu trago um título para falar para vocês o seguinte. Na verdade, é uma pergunta. Quem se importa com Deus? Né? Mas antes da gente fazer essa leitura, vamos falar com Deus, pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, para que possamos entender o que vai ser lido, que ela venha a surgir efeito nas nossas vidas. Amém? Então, feche os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Santíssimo Pai, que habita no céu, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de poder estar aqui, Pai, diante da Tua presença. E pedir, Pai, perdão dos nossos pecados e pedir, Pai, que o Senhor envie Teu Espírito Santo para abrir nossa mente, para que possamos entender o que vai ser lido. E também nos ajude, ó Pai, a fazer a Tua vontade, a fazer mudanças na nossa vida, mudanças positivas. Pedir a sua bênção, Pai, sobre as nossas vidas e de nossos familiares. Esteja com nossos filhos, esteja com todos aqueles que estiverem enfermos. Perdão. Esteja, Pai, com aqueles que estão tristes, coração enlutado, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sofrendo, Pai, depressão, algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, Pai. Que o Senhor as abrace, estenda a sua mão bendita e poderosa sobre cada um deles, Pai. Alivie o fardo, alivie o sofrimento. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que assim seja. Louvado seja Deus. Então vamos para a nossa leitura de hoje. Quem se importa com Deus? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Salmo 51, ou melhor, Salmo 53, versículo 1. O insensato, mencionado no versículo de hoje, não se refere a um indivíduo específico, mas sim a uma classe de pessoas. A palavra hebraica naval, usada para descrever o sem noção, não denota aquele que é inculto por falta de recursos, mas aquele que persiste na ignorância mesmo diante da oportunidade de conhecer a Deus. É a teimosia no erro que o leva à perversão, opondo-se à sabedoria. Por isso o texto nos convida a refletir: a quem importa a existência de Deus?
Esta pergunta é a essência da vida. Se Deus não existir, não há razão para nós interessarmos por Ele. No entanto, se Deus existir, nossa relação com Ele se torna o aspecto mais crucial. Muitos podem considerar o assunto irrelevante. Entretanto, quem pensa assim não entendeu o problema. Afinal, até os filósofos céticos, como Sartre e Camus, admitiram que a existência de Deus é importante para a humanidade, pois se o ateísmo estiver certo, não há nenhum propósito na vida a não ser o acidente de existir por um momento. Fernando Pessoa, que também era ateu, definiu o ser humano como um cadáver adiado que procria, e Nietzsche, que anunciou a morte de Deus, reconheceu a orfandade que viria disso. Sem Deus, dizia ele, vagueamos por um nada infinito. Sem nada acima nem abaixo, é preciso acender lanternas de manhã e inventar jogos que assumam o lugar da cerimônia religiosa. Coincidência ou ironia, o próprio Nietzsche passou os últimos anos de vida nas trevas da insanidade, amparado por sua mãe piedosa, que orava por ele. Percebe como até mesmo intelectuais que não têm fé reconhecem que é complicado viver sem Deus? Sem ele, a vida se torna absurda, carente de sentido, valor ou propósito definido. É como um trecho de Machete em que Chancrepare retrata a história humana como uma sombra que anda e nós como atores simplórios, iludidos em nosso instante de glória, para descobrir depois que tudo não passa de um conto narrado por um tolo, cheio de fúria, sem significado algum. E para você? Como a existência de Deus afeta a sua vida? Essa é uma pergunta para que você possa meditar no decorrer desse dia. O que é Deus para você? O que significa Deus na sua vida? Por que você está vivo aqui no mundo? Qual é o propósito de você estar aqui no mundo? De você ter nascido, crescido, talvez namorado, casado, tem filhos, talvez netos, bisnetos, não sei. Mas qual é o propósito de tudo isso? Pare e pense. Tudo na nossa vida tem um propósito. E você não está aqui nesse mundo por um acaso. Deus, Ele criou o mundo em 6 dias. Ele fez a água, separou, né? Na verdade, a água da terra, da porção seca. Ele criou os pássaros, ele criou os animais, ele criou o vegetal, ele criou as árvores frutíferas, ele criou o sol, as estrelas, a lua. Ele criou tudo, tudo que há aqui no nosso mundo foi passado pelas mãos dele. E no 6º dia, ele criou o homem. E
a intenção de Deus era que o homem tivesse vida eterna. E Deus preparou o jardim com maior amor e carinho para que esse homem vivesse. E cada animal tinha sua parceira, somente o homem não tinha ninguém. Então Deus fez cair sobre Adão, o primeiro homem, um grande sono. E aí tirou uma parte da sua costela e formou uma mulher, que é Eva, a primeira mulher criada pelas mãos de Deus. Agora eu te pergunto, por que Deus não tirou a Eva da cabeça de Adão? Ou do pé de Adão? Porque se ele tirasse da cabeça, a mulher poderia querer mandar no homem. E se ele tirasse do pé, o homem ia pisar na mulher. Então por que ele tirou de uma costela? Aonde fica a costela? Ao lado, correto? Então é para a mulher estar ao lado do seu parceiro, do seu companheiro. E ali no Éden, Deus formou o primeiro casal, o primeiro casamento foi feito ali no Éden. Então isso para Deus é muito importante. E Deus deu uma ordem para Adão e Eva: crescei e multiplicai para encher a terra. Mas o propósito de Deus não era que crescesse homens perversos, maldosos, né? Que quisesse prejudicar um ou outro, humilhar um ou outro, subir na vida a qualquer preço, né? Não, Deus criou para o homem viver em paz, com alegria e harmonia, né? E adorar a Deus, o Criador, como os anjos lá no céu o adoram e os servem. Só que o que aconteceu? O homem acabou caindo em pecado, porque Satanás, ele se disfarçou numa serpente e falou primeiro com Eva e fez com que o homem e a mulher caíssem em pecado. E para libertar, porque o salário do pecado é a morte, mas para libertar o homem da morte, Deus enviou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em meu e em seu lugar, para nos resgatar da mão do inimigo. Então, esse é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Então, você e eu não estamos aqui nesse mundo por um acaso. E Jesus, ele deu uma ordem: ide a todo mundo e pregar esse evangelho do reino. Porque depois que pregar todo o evangelho, para aqueles que aceitarem, aqueles que não aceitarem, mas todos ouviram o evangelho, então virá o fim desse sistema de mundo. Jesus virá buscar aqueles que aceitarem e vai levar para o céu. E aqueles que o rejeitarem vai ser destruído no fogo eterno, junto com Satanás e seus anjos maus. Então, essa é a razão porque você existe, porque eu existo. Para nós dar glória ao nosso Deus, louvar o nosso Deus, exaltar o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Então, que você medite nessa palavra. Que importância tem Deus na sua vida? O homem tenta imitar tudo. Olha, tem o arco, né? O ar-condicionado, o balão de oxigênio para os doentes lá no hospital. Mas ele não consegue imitar o ar com perfeição, como Deus criou. Vai num lugar de jardim, de arvoredo, e ó, respira aquele ar puro, gostoso. Que homem consegue imitar isso? Vocês entendem? Que tudo que Deus faz é perfeito. O homem tenta imitar, mas ele não consegue fazer perfeito como Deus. Deus fez a rosa, linda, delicada, perfumada. O homem tenta imitar, mas não consegue. O máximo é pegar de uma aqui e enxertar ali. É o máximo. Mas quando Deus criou, não tinha nada, ele formou do nada. Você entende? Vamos, por hoje, parar por aqui, que você medite
nessa leitura e vamos orar novamente para agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa que Ele nos deu hoje. Amém? Santo Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra. Que teu Espírito Santo venha, Pai, sobre cada ouvinte aqui. Que teu Espírito Santo transforme a vida dessa pessoa que está ouvindo. Eu não a conheço, não sei quem é, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe de cada detalhe. E eu peço, eu intercedo por essa pessoa. Que o Senhor a abrace, derrame o teu Espírito Santo, restaura a vida dessa pessoa, restaura a saúde, restaura, Pai, o lar, põe amor no lar, ponha, Pai, confiança. Se essa pessoa está precisando de um emprego, abre a porta do emprego para ela. Se essa pessoa, Pai, porventura estiver com o casamento destruído, o Senhor é o único que pode restaurar. Se essa pessoa está querendo se livrar de um vício, o Senhor é o único que pode libertar. Por favor, Pai, seja qual for o problema desse ou dessa minha ouvinte, que o Senhor ponha a mão e restaure. Livra do mal. Por favor, Pai, que teus anjos façam morada em cada lar, que teu Espírito Santo proteja cada família representada, Pai. E é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, e que assim seja. Louvado seja Deus na minha e na sua vida. Que essa mensagem de hoje venha fazer grande diferença na vida de vocês. Amém? Fica com Deus. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.